Bom, nós vamos começar a nossa aula sobre recursos naturais, né, que é uma continuação das aulas anteriores, né, de combustíveis, onde nós tivemos lá a aula do refino do petróleo, tivemos a produção do etanol, né, a biomassa, e agora nós vamos trabalhar com os recursos naturais, né? Então, nosso objetivo aqui é que o aluno consiga reconhecer a biosfera como fonte de materiais para a sobrevivência humana, né? A nossa habilidade aqui é reconhecer a biomassa como recursos renováveis da biosfera. Então, o que é isso? Então, é uma continuação, né, do que nós já estivemos estudando até aqui, né, que a última aula que nós tivemos foi sobre a biomassa, e da biomassa nós tivemos lá alguns combustíveis, né, que nós já estamos utilizando, né, e a maioria dos recursos da biomassa são recursos naturais, né, então vale aqui agora a gente prestar assim, uma atenção maior a esses recursos, né? A esses recursos naturais. Podemos ir para a próxima, por favor. O próximo slide. Ok, e aqui nós temos uma classificação, uma definição do que é realmente os recursos naturais, né? De onde ele vem e como os utilizamos desses materiais. Então, os recursos naturais são os elementos que a natureza oferece, que, por sua vez, são utilizados pelo homem na construção e desenvolvimento da sociedade e, portanto, para a sua sobrevivência. Então, dessa forma, são explorados para servir de matéria ou energia aos seres humanos, por exemplo, minérios, petróleo, vegetais, animais, água, solo, ar, luz, né? A luz solar e daí para frente, né? Temos outras fontes aí, são bastante fontes. Essas aqui são as principais, né? E aqui nós temos as classificações, né? Que são os recursos naturais são classificados em 4 grupos, e o que nós vamos ver aqui são cada um deles, né? E a origem desses grupos. Então, todos são de recursos naturais, né? De fontes naturais, e quem são eles, né? Quem são esses recursos? Então, podemos passar para a próxima, por favor. Então, o primeiro recurso que nós temos aqui como recursos, primeiro recurso natural é o recursos biológicos, né? Então, são os recursos vegetais e animais presentes no globo terrestre. Por exemplo, as florestas, né, são consideradas recursos renováveis na natureza, sendo utilizado na alimentação, vestuários, na medicina, na construção e outros, né, que vem diretamente da natureza, né, que quando a gente trabalha com bio, nós estamos trabalhando com vidas, né, então nós estamos vendo aí que são exemplos aqui de vidas de animais e vegetais, são esses, né, esses dois grupos aqui que nós temos como recursos biológicos, né, os animais e os vegetais. Então, nós temos aqui um exemplo, um terrestre, né, uns animais terrestres, que depende aí de um meio, né, de um meio que podemos chamar isso como meio, até meio produtivo, né, é ocupado por essa atividade, que é a atividade de pecuária, e depois nós temos aqui uma parte aquática, né, que é uma parte hídrica, onde nós temos animais aqui, onde eles sobrevivem nesse meio, né. E aqui, por último, aqui nós temos uma floresta, né, que é uma boa fonte de recursos naturais, né, uma das, digamos assim, principais, onde tiramos os nossos recursos renováveis, né, e aí uma boa fonte desses recursos, né, principalmente os recursos biológicos,
né? A mata, ela em si, né, já é um recurso biológico. E tudo que está em volta dela, né, que está nesse ambiente, são também, né, de fonte biológica, né, principalmente os animais que estão em volta dessa vegetação, né, desse meio aí de vegetais. Ok? Podemos passar para o próximo. O próximo slide, por favor. Então, aqui nós temos outro tipo de recurso, né, que é o recursos energéticos, né, que são os recursos que fornecem energia, por exemplo, energia nuclear e os combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo e o gás natural, né? Esse tipo de recurso natural pode ser renovável, por exemplo, energia solar, eólica, hidrelétrica, geotérmica e a biomassa, né? E nós temos também que não são renováveis, né? E, por exemplo, energia nuclear, né, e combustível fósseis. Então, por exemplo, o petróleo, né? Está nesse grupo de recursos. E aqui nesse recurso energético, o que a gente pensa aqui é que esse recurso, ele é utilizado para fornecer energia, né, onde vem o trato aí de produção de energia, né? Então, aqui nós temos os recursos energéticos renováveis e os recursos energéticos não renováveis. Então, por exemplo, aqui o que são, né, os recursos, eles são renováveis, considerados renováveis, quando possibilita a sua utilização pelo sistema, sem risco por exemplo, de faltar, né? Sem limite, né? Tem aquele limite ali que acabou, não tem como repor, né? Então, esses, a gente, são considerados os renováveis, né? A gente tem ele em grande escala e ele é reposto, né? Então, um exemplo aqui muito forte aqui é a biomassa, né? A gente repõe ela através de plantio, né? E temos esse material de novo, né? Por exemplo, plantio da cana. Precisamos produzir o etanol, acabou aquela safra, faz o plantio de outra, né? O que a gente precisa aí de um espaço terrestre, para que essa produção, né, seja ali produzida por a quantidade que desejamos, né, que precisamos, e se depois precisar repor, temos essas condições, então, renováveis. Podemos renovar essa fonte. E aqui nós temos a energia das ondas, né, energia hidrelétrica, a gente tem um controle na produção dessa energia, né, o homem tem esse controle, e precisamos da água para esse tipo de energia, né, mas temos como controlar, né, essa produção de energia, né. Se precisar de mais, temos. Lógico que tem um limite, né, toda a sua estrutura tem um limite, mas dentro desse limite, tem como fazer uma hora menos, hora mais, dependendo aí da nossa necessidade, né, essa produção. Aí nós temos aí energia geotérmica, né, que é utilizada aí muito, por exemplo, na produção de alguns combustíveis, por exemplo, na queima do bagaço da cana, né, utilizado para esse tipo de energia, né, além do bagaço de cana servir para a produção do próprio álcool, né, ela pode também servir como esse tipo de recurso, né, para a formação de energia geotérmica. E temos aí a energia do vento, né, a eólica, e temos a energia solar, né. Então, esses são alguns grupos, né, de recursos, no caso, recursos energéticos renováveis. E os recursos energéticos não renováveis, né, são aqueles que há um limite, né, então, são recursos energéticos não renováveis, que são todos aqueles
que na velocidade de seu consumo é muito rápido, né? E os seus períodos de formação é inferior, ou seja, inferior dentro daquilo que é produzido, né? Então, há o quê? Uma hora falta. Então, não tem como, é um recurso, né, que o homem não consegue, a curto prazo, né, repor esse material. Né? Ele é esgotável. Então, chega uma hora que ele esgota e no homem não tem como ter mais essa fonte, e aí vai à busca de outras, né? Porque aquela acabou, vai em busca de outra. Então, é isso que a gente faz aí o tempo todo em busca de quê? De petróleo, né? O gás natural, o carvão, né? O próprio urânio, né? Que é um recurso para energia nuclear, né? E o tório também, que faz parte, que é um elemento químico que faz parte dessa energia nuclear, que são esses combustíveis, né, digamos, para fazer funcionar uma usina, e aí sabemos que eles são esgotáveis, né? Esgotor busca outra fonte para ser explorado, ou outro tipo de energia que fornece, que substitui essa que nós estamos utilizando desse material que está aí, no caso, esgotando, né? Então, a renovável, nesse sentido, ela é bem melhor em questão de repor, né? Em questão de fonte, né? Para repor, em questão do meio ambiente, mas tem alguns que são assim, por exemplo, o poder calorífico é bem menor do que o da não renováveis. Então ainda a não renováveis ainda vale a pena explorar, né? O petróleo ainda vale, por exemplo, o petróleo ainda vale a pena explorar, né? E vai explorar por muito tempo ainda. Por favor, a próxima. Aqui nós temos os recursos minerais, né? Que são os recursos, são as substâncias aí geológicas, né? Que são os compostos inorgânicos, principalmente os inorgânicos. Temos alguns que é orgânico, por exemplo, o grafite, né, que é um composto orgânico, mas a maioria deles são compostos inorgânicos. Então, quem são eles, né, esses recursos? Então, os recursos naturais, minerais, né, são recursos não renováveis, então, ou seja, ele tem limite na sua exploração, de ordem geológicas, compostos pelos minerais, por exemplo, ouro, grafite, diamante, ferro, cobre, manganês, níquel, titânio, e aí para frente, né? Se você for pensar aí nos metais, nós temos aí mais de 80 metais, onde se encaixa aqui nesse exemplo. Então, são bastantes, né? Principalmente os compostos inorgânicos, né? As rochas, né, também, né? Areia, argila, calcário, né? O mármore, que está nessa classificação, e outros, né? Sendo eles, né, são muito utilizados para a construção, né? Para construções, né? Então, aqui a gente tem como alguns exemplos, né? Então, por exemplo, nós temos alguns metais, né? E ele no seu estado mais inicial, né? Que é os recursos minerais, esse está próximo aqui, e em volta deles já tem alguns que já são explorados, né? Por exemplo, uma liga de cobre que nós temos aqui, né? O próprio, aqui embaixo nós temos uma liga né, uma jazida de ouro, né? E outros materiais, né? Que foram explorados, estão aí à espera de ser utilizados, né? Também são recursos, né? Recursos esgotáveis, pode esgotar, é tanto que dependendo do tempo que essa fonte, ela é explorada, chega uma hora que ela falta e você não consegue mais tirar nada dali, dessa fonte, né? Os garimpos, por exemplo, é um exemplo forte disso. E daí você vai em busca de outras pesquisas, né? Novas pesquisas em busca de de outras fontes para retirar desses materiais, né?
Isso aqui, né, o meio ambiente é meio complicado, né, que sabemos que toda a exploração desses materiais, né, desses recursos, faz assim um estrago muito grande no local, né, no local onde ele está, nessa fonte, nesse meio, e acaba prejudicando esse meio aí em todo sentido, né? Então, a parte da terra, solo, né, do ar, toda aquela vegetação que está em volta, vidas, e ocupa um espaço muito grande, né, além dos seus riscos e, digamos, resíduos de materiais que são soltos ali, ah, por causa da sua exploração, né? Então, por exemplo, o uso de mercúrio através de uma jazida de ouro. Tirando desse ouro, vai utilizar o mercúrio ali. Então, na hora que está utilizando desse recurso para tirar esse mineral, há ali um agravo muito grande naquele espaço, naquele ambiente. Terminou de fazer essa exploração, a recuperação desse local demora muito. Então, questão de meio ambiente, ele prejudica bastante, né? É um recurso, são recursos que precisam ser tirados, lógico que tirar os metais, então precisamos deles, mas sabemos disso, né? O estrago que ele deixa, onde ele é explorado, é grande, né? Por favor, a próxima. E aqui nós vamos tratar aqui de quê? Do esgotamento, né? Que esgotamento, uma hora pode faltar, né? Como aqui no caso dos recursos não renováveis, ele chega uma hora que a gente não consegue mais ter esse material. Então, a gente chama aqui o esgotamento e a conservação dos recursos naturais, né? Então, os recursos naturais do planeta Terra têm decrescido consideravelmente nos últimos anos, né? Por que disso? Após a extração desenfreada de recursos, queimadas, desmatamentos, né? Poluição da água, solo e ar, são potencializados pelos processos de industrialização, né? Então, urbanização também, né? Agricultura, a pecuária. Então, tudo isso tem aumentado o impacto ambientais, coisa que eu acabei de falar, né? Afetando direto e indiretamente o nosso ecossistema. Então, é isso. Custa caro, né, para nós, até para o nosso meio ambiente, a extração desses materiais. Tira-se porque vale a pena tirar, precisamos deles, né? Mas sabemos disso, né? Todo esse meio que nós trabalhamos, sabemos que para ser recuperado leva muito tempo, né? Fica lá por muito tempo sem praticamente, dependendo da atividade que é feita em volta, ou seja, sem animais, sem vegetais ali naquele ambiente. Tão prejudicial que ele fica. Lógico que agora nós temos aí algumas leis, né, que enquanto nós estamos fazendo, retirando de um recurso desse tipo, ele no caso de reflorestamento, ele é feito para suprir, né, o que nós estamos estragando na retirada desse material. Não é isso? Então, vale a pena fazer isso. E através de leis, né, estamos acabando fazendo isso para evitar o estrago maior, né? Que aí, de facilitar para nós, chega uma hora né, isso aí vai ser contra nós mesmos e chega uma hora que não vai valer a pena fazer essa retirada desse material, essa atividade, né? Então, como consequência, temos aí a extinção de diversas espécies, né? Por exemplo, espécies de animais, vegetais, bem como desaparecimento de recursos limitados oferecidos pelo planeta, né?
denominados o de não renováveis. Então, chega uma hora que esgota, não tem mais, vamos substituir por outro, e aí a busca de outro material, às vezes, fica muito mais elevada em questão de custo, né? De dificuldade para retirar, né? Para a gente voltar a ter esse material, e às vezes aí não tem mais como ficar sem ele. Então, imaginamos hoje aí o homem, a sociedade, sem os metais, né? Precisamos deles. Sabemos que tem alguns metais aí, tem uma reserva muito grande, né? Por exemplo, o Brasil tem uma reserva de ouro, de ferro para mais de 100 anos, né? No pique que ele vem sendo extraído, ele ainda tem, se continuar com esse pique aí de extração, ele tem aí uma reserva para mais de 100 anos, né? Mas nem todos estão nessas condições, né? Nem todos esses minerais que têm esse recurso, de ter aí muitos anos de reservas. E aí a gente só vai tirando, né? Pequenas ações, né, contribuem para a conservação dos bens oferecidos pela natureza, né? Por exemplo, evitar jogar lixo em locais inapropriados, né? Utilização de outros meios de locomoção que não poluam, né, tanto o meio ambiente. Por exemplo, né, pensando em transporte, um transporte com combustível mais limpo, digamos que aí a bicicleta, né? Diminuição do consumo, né? Dentre outros, né? Então, isso aí vai evitando o quê? Além de evitar o consumo de um combustível, também facilita, porque não está num meio de transporte desse, não está queimando esse combustível e formando substância indesejável, né? Principalmente aí na área urbana, que já está fechando né, essa tranquilidade de ter um combustível, um meio de transporte que tenha um combustível que não polua tanto, né? Então, o homem busca que vale a pena ser utilizado, mas ainda está, né, em pesquisas e muito tempo ainda nós vamos utilizar desses que nós estamos usando aí. Ou seja, queimando aí a gasolina, formando aí o monóxido de carbono para nós. Nós estamos respirando aí o tempo todo produtos venenosos formados por nós mesmos, né? Pela nossa atividade, pela atividade humana. Então, isso aí é todos os dias no mundo inteiro, né? Quando a gente fala aqui, não estamos falando só do Brasil, mas do mundo inteiro. Estão queimando materiais, formando veneno para nós, né? Que estão nesse meio aí. Imagina a gente, por exemplo, numa via aí, como a Marginal, quantos materiais ali, né? Quantidade de monóxido de carbono que nós estamos recebendo da queima desses combustíveis. E nós estamos ali, estamos nesse meio prejudicial. Então, são atividades que estão prejudicando a nós mesmos. Mas precisamos disso, né? Precisamos do meio de transporte. Ainda precisamos desse meio de transporte. E esse meio de transporte com a queima desse tipo de combustíveis, né? Ok, a próxima, por favor. E aqui nós temos alguns recursos naturais no Brasil, né? Aqui nós vamos falar mais em questão do nosso espaço, que é o Brasil, mas, né, o mundo inteiro está nessas condições, né? Então, o Brasil é um país que apresenta diversos recursos naturais, desde né, recursos biológicos, hídricos, energéticos e minerais, né? Isso que eu acabei de falar agora, né? Então, nós temos os biológicos, que foi comentado, né? Animais e vegetais. Temos algumas reservas ainda aqui no Brasil, mas pode esgotar também, né? Se depender de nós como plantio, fazemos isso, né? Que é o caso da cana para retirada do álcool. Retirada do álcool. E temos a hídrico, né? O recurso hídrico. Esse recurso, nós formamos aí a energia hidrelétrica, menos poluente, mas
precisamos de um espaço muito grande, né? Então, quando se pensa montar uma fonte, né, de energia dessa, que é a hidrelétrica, precisamos de um espaço grande, ou seja, estamos aí utilizando de espaço que pode ser ocupado até por outras coisas, né? E essa água, ela está ali a esse serviço, né? A serviço de quê? Da formação desse tipo de energia, dessa fonte. A energéticas, né, que nós temos aí em questão de materiais, né, os materiais renováveis e os não renováveis, e os minerais que acabamos de falar há pouco, né? Esses que são os recursos aí que ainda temos, mas são fontes não renováveis, né? Uma hora pode acabar, encerrar, não tem mais. O nosso país possui uma das maiores reservas de água doce do mundo, né? E ainda é um solo muito rico em nutrientes, né? O que favorece a agricultura e a pecuária. Então, ainda o Brasil ainda está, né, ainda com esse, digamos aí, com esses recursos, com essas vantagens de recursos, até por não ser explorado tudo ainda, né? E ainda oferecer mais. E o tamanho, e o próprio tamanho do território brasileiro. Mas já está um pouco aí judiado, né? Há uma tendência de algumas coisas já estar em esgotamento, né? Pode uma hora saturar, não existir mais, né? A água é um dos principais, né? Sendo que no Brasil possui 12% das águas superficiais disponíveis no planeta Terra, né? Além disso, 90% do território recebe chuva, né, com regularidade, algumas exceções, né, mas sempre temos chuva, né? E contamos com com uma das maiores reservas de água doce do mundo. Então, nós, em questão ainda, né, dessa fonte, dessa água doce, nós ainda estamos, né, digamos assim, favorecidos, né? Mas até quando, não sabe também, né? As florestas brasileiras também possuem uma biodiversidade enorme, né? Em grandes proporções, né? Porções aí do território, né? A exploração dos recursos minerais é uma atividade, né, com grande, né, potencial, e o Brasil está a par de grandes potências, né, nesse quesito aí, como, por exemplo, como a Rússia, China e os Estados Unidos. Então, nós estamos aí nesse patamar, né? Não podemos aí, digamos aí, empinar o nariz ainda, não podemos fazer isso, porque a maioria deles são recursos não renováveis, né? Então, tem que ter esse cuidado, né? Podemos ir para a próxima, por favor. O nosso principal minério, né, que eu até comentei aqui para vocês agora, o nosso principal minério é o ferro, né? Com cerca de 90% da exploração na mineração do petróleo brasileiro, do ferro brasileiro, para comercializá-lo, ele é usado como matéria-prima para fazer o aço, né? Já a extração brasileira de metais, nióbios, por exemplo, que apresenta 75% de sua produção mundiais. Então, o ferro é assim, ele é um principal matéria-prima do aço, né? O aço é produzido para o uso interno e a exportação. Então, a gente tem essas condições de usar e ainda exportar, e dependendo desse consumo, né, do nosso e dos outros, ele pode chegar uma hora, esse próprio ferro, com todas as suas condições de fonte que ele ainda tem, de reserva, uma hora pode esgotar também, né?
há pesquisas que falam que no pique que está vindo, nessa exploração, que ainda dá aí umas 10 décadas, ainda utilizando desse material sem pensar em desgaste na sua reserva. Mas, né, a longo tempo, uma hora pode vir a faltar e esgotar esse material, né? Outro minério muito encontrado no país, aqui no Brasil, para fazer o aço, o manganês, né, presente principalmente na região norte. O Brasil possui também uma das maiores reservas de bauxita, né, é um minério, né, para tirar aí alguns metais, principal aí a produção do alumínio, né. Então, esse mineral é mais difícil de ser encontrado e é usado para a produção, né, produção de alumínio. Então, onde precisa de alumínio, vai buscar aonde? Na reserva da bauxita. Tendo desse material, explora o alumínio. Não dá para explorar, porque a quantidade de mineral, no caso do mineral alumínio, que é o metal, dessa fonte, a que vale a pena ser explorado, né? Esse minério ser explorado para tirar desse minério, né? Esse minério de produção, né? Então, tem que ser explorado e, para valer a pena, tem que ser o bauxita, né? Se for outro, dependendo da quantidade que tem do metal alumínio ali, não vale a pena nem explorar, né? As regiões que possuem mais recursos minerais no Brasil são Minas Gerais, né, no setor férreo ali da região de Minas Gerais, e em Carajás, né, e no Pará, que são, lá no estado do Mato Grosso, são esses, né, Mato Grosso do Sul, né, são esses locais, né, que no Brasil é mais rico nesse tipo de material, né? São os recursos minerais no Brasil. Quando se fala em explorar esses materiais, eles pensam já nesses estados, nesses locais, principalmente, por exemplo, Minas Gerais, rico mesmo em alguns minerais, né? E é onde vai ser explorado, né? Busca-se desse minério para retirar esse mineral. Então, por exemplo, Minas Gerais é forte nisso, né? Tem uma reserva muito grande. Pará, né? Mato Grosso, né? São outras reservas, e as indústrias, os exploradores vão atrás, realmente, é onde tem mais, porque onde tem mais é onde vale a pena retirar, né? Retirar, porque tem facilidade de retirar ali na sua produção no dia a dia, né? Na sua exploração no dia a dia, e por um tempo maior, né? Porque há uma montagem ali feita ali uma instalação cara, né, muito cara, que vai ter ali, se fizer por pouco tempo, não vale a pena fazer toda essa instalação, né, para explorar desse material. Então, tem que valer a pena. Então, para valer a pena, tem que ter locais que seja rico, que tenha bastante esses recursos, para que vale a pena fazer todo aquele, né, para ele ser explorado. Na hora que isso acabar, já tirou o lucro ali, né? Agora, imagina fazer uma instalação com um custo muito grande e esse recurso acaba logo e vai ter que largar tudo aquilo, né? Então, não vale a pena. Vale a pena, eles só vão instalar o recurso de exploração se valer a pena. Senão, nem sujeito a fazer essa instalação. Ok? E aqui nós temos as 5 questões, né, que nós vamos resolver diante do texto, né, que são questões abertas, e é preferível usar muito dessas questões porque a gente volta ao texto, né? Cada resolução da questão dessa, a gente volta ao texto. Então, aqui, por exemplo, questão 1, né, deu o conceito de recursos naturais. Isso a gente já começou a estudar lá o conceito lá na primeira parte do texto, né?
E a gente tem que voltar a pensar nesse fragmento desse texto para a gente responder essas questões, né? Então, por exemplo, os recursos naturais são os elementos que a natureza oferece, que, por sua vez, são utilizados pelo homem na construção e desenvolvimento da sociedade e, portanto, para a sua sobrevivência. Então, esse é o conceito de um recurso naturais, né, dos recursos naturais. Então, o homem, ele está lá para explorar desse material, são materiais naturais, né, de elementos da natureza, né, que eles é oferecido pela própria natureza, o que nós precisamos aí é só explorar esse material e saber explorar, né? Senão, ao invés de você ter lucro, vamos ter prejuízo, né? Na segunda, aqui nós temos os recursos naturais são classificados em quatro grupos, né? Quais são esses grupos? Então, mais uma vez, a gente tem que voltar ao texto, né? Aqui a gente só precisa realmente colocar quais são esses grupos, né? Não precisa a gente explicar são esses, nós vamos ter algumas questões aí que vão pegar alguns deles para a gente fazer a explicação, né? O conceito deles, né? Então, aqui a gente só precisa realmente dos recursos, né? Que são os recursos biológicos, recursos hídricos, né? Que nós comentamos, recursos energéticos e recursos minerais, né? Nós trabalhamos com cada um deles, inclusive dando exemplos, né? E aqui a gente só precisa realmente saber quais são esses grupos, né? Que são esses quatro aqui, ok? E aqui nós vamos para a próxima questão, né? A questão 3, né? Quais são as principais ações que provocam esgotamento e conservação dos recursos naturais? Então, quais são as principais ações? Essas ações são ações nossas, né? Do homem, do ser humano, onde ele está ali atuando, né? Então, aqui, por exemplo, né? Ações como a extração, né, desenfreada de recursos, queimadas, né? Também desmatamento, poluição da água, solos e do ar, são potencializados pelos processos de industrialização, urbanização, agricultura e pecuária. Então, tem que ter um controle, para a gente não perder esses recursos, a gente tem que ter um controle, né? O homem tem que ter um controle, um limite. Se passar muito desse limite, descontrola, e aí teremos prejuízos, né, em questão dessas atividades que nós estamos exercendo ali, né? Então, a primeira coisa é pensar em quê? Limites, né? Limites na extração, limite nos grandes desmatamentos, né? Queimadas, né? Nós estamos vendo aí queimadas terrível para o meio, né? Tanto todos o meio de vida, né? É prejudicado pela queimada. Isso a gente vê o dia que nós estamos passando hoje, né? Queimadas por todos os lados, e a gente vê que há um estrago aí grande, imenso, em questão dessa ação. Então, esse tipo de ação são que vai aí, uma hora, deixar a gente, né, em estado de esgotamento do recurso que nós estamos utilizando hoje, que damos aí muito valor para nós. Uma hora podemos ficar sem. E aqui nós temos a quarta, né? O que são recursos naturais renováveis, né? Que nós trabalhamos muito com eles. Então, nós temos a quarta, o que são renováveis, e a quinta a gente tem o que não são renováveis. Aqui é só para a gente dar mais uma relembrada, né? Então, os recursos, né, naturais renováveis, que são aqueles quando possibilitam a sua utilização sistemática, sem risco de faltar, ou seja, o homem pode repor, né? Então, aquele caso, usou toda a cana do canavial da
da usina de cana-de-açúcar lá, né? Cana-de-açúcar na produção do etanol, terminou aquele plantio, aquela safra, né? Produz outra, né? Uma vai substituindo a outra a pique de produção, né? Produziu, utilizou. Não produziu, dá um tempo, porque também ela não pode esperar por muito tempo. Ela tem um limite de tempo que ela é necessário para essa produção, né? Então, por exemplo, plantar uma cana, eles aqui, né, com todas as experiências ali, eles sabem qual é o tempo que essa cana vai estar ali para servir para essa produção. Dependendo do momento, se ela ficar por muito tempo, né, talvez já não vai dar aquele rendimento, ou chega uma hora vai virar o quê? Uma queimada, um material para fazer a queimada, né? E que não vai dar mais, por exemplo, como matéria-prima para essa produção. Então, tem que ter um limite de tempo também. Então, há o que ali? Um estudo de quanto vai gastar, né? Para fazer essa produção que já é pré-determinada, e aí é feito esse plantio, né, nesse limite, né, para não sobrar muito também, nem faltar. E aí vai sendo substituído com o tempo, né? E a última aqui, a quinta, né? Aqui nós temos o que são recursos naturais não renováveis. Então, esses aqui são aqueles que a gente não tem o poder, né? O homem não tem o poder de repor, né? São aqueles que a velocidade do consumo é muito rápido, né? E o seu período de formação é inferior, ou seja, dentro de poucos anos, são gastos. Então, a gente não acompanha, né, a produção não acompanha a formação dessa fonte, né? Então, por exemplo, o petróleo, né? Se tirar todos os petróleos por muitos anos, para, né, uma matéria orgânica se transformar em petróleo, e não em todos os lugares, né? Tem fontes que está ali há muito tempo e a produção de petróleo, a formação de petróleo ali é bem menor, onde tem outro local que tem menos matéria orgânica, mas com mais rapidez, né, forma-se desse recurso combustível, que é o recurso de combustível fósseis, né? Por exemplo, o petróleo. Então, dependendo do local, ele produz, digamos, com a mesma quantidade de materiais orgânicos, produz menos do que outros. E com muito tempo, né? Isso aí leva muito tempo. Então, são gerações e gerações, né? Você está começando a produzir essa matéria orgânica em petróleo, que nem imagina a gente alcançar, né? Do início da produção até chegar ao final, dizer, agora podemos explorar desse material. Isso vai muitos anos, né? Milhões de anos, chega até milhões de anos. Então, chega uma hora pode ser esgotada, né? E faltamos desse material. Não temos como esgotar mais. Pensar em novos materiais, né? Que é o que nós estamos fazendo hoje, pensando em novos materiais. A cada tempo tem que pensar em novos materiais, novos combustíveis, substâncias para substituir a outra, né? E aqui a nossa referência, né? Como sempre, proposta curricular, ciência da natureza, né? Auxiliada aí com guia de transição, de ciência da natureza, a parte de química, né? Nós estamos aqui estudando esse material, mas se você, né, você vê que é um material que pode ser estudado em biologia, né? Na parte de bioquímica, botânica, né? Pode ser estudado o que nós estamos estudando aqui, geologia, né? Que geologia é o estudo praticamente da formação do petróleo, né, desse tipo de combustível fósseis, né, podemos trabalhar isso aqui, né, com algumas matérias que vocês já viram em física, né, que, por exemplo, a propriedade da matéria, né, todos esses materiais que nós estamos falando aqui, esse tipo de combustíveis, a gente pensa também na propriedade desses materiais, né? A engenharia de materiais, ela está a serviço para o estudo dessas propriedades, né? O que vai servir?
por causa da propriedade X, serve para isso, mas a outra propriedade que esse material tem não vai servir, né? Vai ser substituído por outro, que todas as propriedades física e química convêm a produzir esses materiais, né? Então, não são todos que você deseja utilizar ele, por exemplo, como matéria-prima, mas por causa de uma propriedade, ele pede, né? E às vezes a gente precisa utilizar dele, porque não tem como utilizar outro, e a gente vai em busca de outros recursos, por exemplo, os catalisadores, né? Os catalisadores estão a serviço disso, né? Vamos acelerar uma reação que a água está impedindo que essa reação aconteça, né? Então, esse tipo de conteúdo, vocês podem estar aí trabalhando também em biologia, né? Física, né? Trabalha muito com as propriedades dos materiais, principalmente as propriedades físicas, né? E a química trabalha mais aí com as propriedades químicas, né? Então, todos os materiais têm lá as suas propriedades, tanto propriedades funcionais, né? Propriedades químicas, propriedades físicas, propriedades gerais, né? Todas elas têm. Então, quando se pensa a utilização de um material desse, uma do que nós temos que fazer ali é estudar as suas propriedades, né? E dessas propriedades a gente vai saber o que serve, o que não serve. Mas todos têm que servir para algo, né? Para alguma coisa. E aí, se não servir, vamos pegar, precisamos utilizar desse material, porque não tem outro adequado para fazer dessa produção, e vamos buscar aí de catalisadores. Nós vamos estudar na próxima aula material chamado polímeros, né? Polímeros a gente utiliza muito desse tipo de recursos, que é os catalisadores, né? Os aceleradores de reações, porque a gente precisa formar produtos, né? Produtos artificiais que nós vamos aí copiar praticamente todas as propriedades dos recursos naturais. Então, a gente tem que fazer isso sintético, mas utilizando aí o mais próximo possível da natureza. Mas, lógico que é sintético, né? São materiais sintéticos. Então, a gente tem que ter alguns recursos que possibilita isso, né? Então, o que está fazendo, o que a produção, o meio produtivo faz? O meio produtivo faz isso, faz essa transformação, né? E a gente precisa, muitas vezes, utilizar aí dos catalisadores, de recursos, né? Então, a próxima aula a gente vai trabalhar com polímeros e a gente vai se deparar com esse tipo de ação aí, tá ok? Então, a gente finaliza aqui. A próxima semana nós temos aí os formulários, né? Eu está convidado a essa aula, tá ok? Então é isso e descanso a todos. Bom descanso a todos.